Se a gente quer viver uma jornada de fé, a gente tem que aceitar a ideia de que toda proposta de Deus vai parecer loucura para o mundo, mas vai acontecer porque é Deus quem está propondo. Então olha para mim, se você quer romper, você precisa aceitar a ideia de que as contas não vão fechar, de que você não vai ver sentido no que Deus está te pedindo para fazer, mas a única segurança que você tem é a essência, a origem de quem está te chamando. Quando Deus chama Noé para construir uma arca, não fazia sentido, ele nunca tinha visto, a chuva nunca tinha vindo. Segundo algumas linhas teológicas, até aquele momento não havia chuva dos céus, porque no jardim tinha como se fosse uma névoa do solo, e as gotículas vinham debaixo da terra para nutrir toda a plantação. Então, alguns teólogos acreditam que a primeira vez na história que a chuva entra em cena é durante um dilúvio. Irmão, Deus pede para Noé construir algo que ele nunca tinha construído, por um tempo que ele nunca tinha vivido. Mas por que ele faz? Porque é Deus quem está falando. Abraão ouve de Deus um pedido: sai do lugar que você está confortável, do meio da sua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu ainda não vou te dizer qual é. Por que ele fez o que fez? Porque era Deus quem estava falando. José é vendido pelos irmãos. Irmão, você tem noção do que alguém da tua família te vender como escravo? José é vendido pelos irmãos, fica anos prisioneiro. Mas por que ele não desistiu de confiar e aguardar pela promessa? Porque era Deus quem estava falando. Você percebe que faz sentido, ao invés da gente gastar tanto tempo questionando o nosso futuro, a gente gastar mais tempo discernindo a fonte das nossas expectativas? Se aquilo que você tem aguardado, irmão, foi uma promessa que saiu da boca de Deus, tenha certeza, quem prometeu é fiel para cumprir. Noé tinha uma palavra, José tinha uma palavra, Davi tinha uma palavra, Abraão tinha uma palavra, Moisés tinha uma palavra, irmão, Jesus tinha uma palavra. A Bíblia diz: pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Olhem bem para ele, para que vocês não desanimem. A Bíblia fala a respeito de Jesus. Por que Jesus suportou tanta vergonha e humilhação e dor? Porque havia uma alegria proposta. A Bíblia diz que chega um ponto que Jesus fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. O que você precisa, irmão, para não desistir, não esmorecer, não parar, não desanimar? Você só precisa de uma palavra. Eu preguei sobre isso na semana passada, o poder de uma palavra de Deus. Eu queria em nome de Jesus que a gente saísse daqui debaixo desse entendimento. Pai, eu preciso de uma renovação na minha mente, e eu preciso me mover por uma palavra mais do que por qualquer coisa. Eu quero as suas palavras mais do que as propostas, eu quero me mover pelas suas promessas mais do que pelos cenários, eu quero me mover pelo que você fala mais do que pelo que os outros acham. Jesus, eu não me importo mais com o que os outros acham, eu prefiro uma palavra tua do que um bom plano. Jesus, eu não preciso mais de afirmação ou de aprovação. A aprovação dos outros não me move, a rejeição dos outros não me para. Se o Senhor disser que vai acontecer, eu creio, já aconteceu. Se o Senhor disser que vai abrir, eu creio, já se abriu. Se o Senhor disser que vai prover, eu creio, já proveu. Porque basta uma palavra sua e o sobrenatural se torna o meu novo natural. Quando a sua boca fala algo sobrenatural acontece. Salmos 37:30 diz: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei de Deus, e ele não pisará em falso. 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem, eu amo essa passagem, no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos,
poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas mais insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar.